Ótimo. Vamos lá, então, pessoal. Vamos lá para a primeira apresentação. Boa noite, posso apresentar aqui, né? Pode fazer, colocar a apresentação, né? Compartilhar com a Ok, gente ok. e aí iniciar. Boa noite, né? Meu nome é Pedro Henrique. Fazendo a minha descrição, né? Eu sou discente da Universidade Federal de Jataí. Atualmente estou no 8º período, estou concluindo o curso de Ciência da Computação. Tenho cabelos pretos, né? Ondulados, meu olho é castanho, tenho a pele mais escura, e acho que é isso. E continuando, né? Então, a minha proposta, né, o meu projeto, ele é uma proposta de introdução a Machine Learning no ensino médio, que é o meu TCC, né, é o meu trabalho de TCC atualmente, que eu estou construindo ele para concluir meu curso. E, bom, nessa apresentação, né, a gente vai partir de uma introdução e logo em seguida a gente entrará numa parte da metodologia, onde eu irei explicar, né, como é que vai ser o decorrer do projeto, quais métodos eu irei utilizar e como se dará conta, né. Bom, o meu objeto de estudo, né, nesse projeto e no meu TCC, né, é literalmente isso, é propor um método para o ensino de IA nas escolas, né, propor um método eficaz, né, que ajude, que amenize, que faça com que eles aprendam. E o meu problema e motivação é quais são as habilidades necessárias para se aprender. Então, assim, o que que é necessário para a gente poder aprender a inteligência artificial, para poder adentrar essa área? Quais são as habilidades? Quais são, sabe, o que que é necessário para se ter, tá? Quais conhecimentos a gente teria que ter, né, para ter tal habilidade, para poder compreender, porque todo mundo aqui, acho que a maioria deve saber que IA não é um conteúdo fácil, não é um conteúdo assim que a gente entende muito fácil, né? Não tanto de um complicado. Tanto que demandam conhecimento de programação, pensamento computacional e por aí vai. E a área, né, desse estudo, ele é a educação em computação, que é uma área que está surgindo agora, né, por, por conta de alguns movimentos na BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, onde Caiu a... Eu Aparentemente. também não mais. quais competências... Tá congelada a tela, né? Congelou? Pedro Henrique? Oi? Voltou? Oi, voltou. Perdeu Certo, alguma... pode. Quer que eu Pode- fale Não, alguma outra? pode seguir, assim, a gente passou mais ou menos uns 30 segundos sem te ouvir, tá? Não sei se você Ah, seguiu aí, mas pode seguir, assim, a partir de 30 segundos atrás, tá? eu Você não... parou mais ou menos quando você falou da área, Pedro. É isso. Não. Onde eu falei que a sub-área é Machine Learning, todo mundo É. deu pra ver. Entendi, tranquilo. Eu não percebi que tinha travado, pra mim não apareceu. Bom, então o objetivo geral, né, desse proposta, desse projeto, é literalmente isso que eu falei no início, né? Então é verificar quais são as competências e habilidades do pensamento computacional devem ser desenvolvidas, né, pela aqui, né, para promover uma jornada, né, exitosa no ensino-aprendizagem de machine learning, né, da aprendizado de máquina. Então, assim, quais são as competências, quais habilidades, o que que eu posso fazer para que o ensino disso seja eficaz, seja eficiente e os alunos, né, do ensino médio possam aprender da melhor forma possível. Eles venham também a gostar desse conteúdo e não achar ele ruim, porque querendo ou não, quando o aluno ele não consegue aprender algo, ele cria uma certa resistência àquele conteúdo e ele começa a não gostar. Dado isso, a gente pode verificar que muitas pessoas não gostam de matemática, porque muitas pessoas têm certas dificuldades ou alguma didática que foi ruim e eles geram um certo receio em relação àquela matéria. Então, a proposta é literalmente essa, né? Então, quais as competências, habilidades que a gente pode ser desenvolvida, né, para promover essa jornada exitosa do aluno, né, nesse ensino-aprendizagem. Bom, partindo disso, a gente vai para a metodologia, né, de como é que eu vou aplicar ele literalmente. Bom, ele é dividido, né, em 5 etapas, né, na verdade, assim, eu dividi ele em 5 etapas aqui para explicar melhor, mas na verdade é 4 lá no TCC, mas ele
dividir aqui em 5 etapas para poder explicar da melhor forma. Então, na etapa 1, seria verificar o estado da arte. Então, é onde eu vou procurar trabalhos que versam sobre isso, manuais, sei lá, slides, conteúdos que falam sobre isso, né? Então, pessoas que já tentaram aplicar em suas cidades, escolas, então todos os trabalhos que estão nessa área em si, que falam sobre machine learning, sobre educação, sobre pensamento computacional, sobre programação nas escolas, e verificar isso, né? Verificar como está o estado da arte nesse sentido. Principalmente aqui no Brasil. Eu foquei bastante no Brasil e principalmente na minha região, né? Que é no estado de Goiás. Na etapa 2, já é a construção desses materiais. Então, a partir do momento que eu verifiquei o estado da arte, achei trabalhos, né, que versam sobre isso, inclusive achei alguns trabalhos bons. Depois que eu analisar, fazer a leitura desses artigos, verificar como eles fizeram, como foi o resultado deles, como foi todo o percurso deles, eu parto para a construção dos materiais, pegando o que foi melhor em cada trabalho, né, e aplicando conhecimentos meus também, né, da minha faculdade, projetos anteriores, mas aqui a etapa 2 já é a construção dos materiais, onde a gente vai ter a construção dos slides, vai ter a construção de apostilas, materiais que possam auxiliar. E acrescentando, né, eu já fiz essa construção, porque eu já estou aplicando essa parte do meu TCC atualmente, e é só acrescentando, eu fiz a construção também de questionários no Kahoot, para gerar uma gamificação em sala de aula e gerar uma competitividade entre os alunos, para poder, né, fazer com que eles aprendam melhor. Bom, na terceira etapa é a construção de questionários, onde a gente vai construir para fazer a avaliação do curso. Então, vai ter um questionário anterior, né, no início do curso, e um questionário ao final do curso, para a gente verificar como é que foi a aprendizagem, como é que foi para eles tudo isso, né, e porque a gente tem um nível, né, do que eles já sabem, e no final a gente vê como é que foi o decorrer. Então, aqui é literalmente a construção do questionário, das perguntas que vão ser feitas para os alunos em sala de aula. Na etapa 4, ela já é a aplicação em si do curso. Aqui é o planejamento que eu elaborei, né, lá atrás, ano passado, de como seria ao decorrer das aulas, o que seria cada aula, o conteúdo da aula, né, então, assim, o tema e o conteúdo dela. Então, aqui eu tinha feito uma estratégia de 7 aulas, né, para ensinar isso para os alunos. Eu fiz esse planejamento com base em trabalhos que eu já tinha analisado e lido. Então, aqui é basicamente isso. Então, a gente tem 7 aulas e seria a aplicação dele. Na etapa 5, é a conclusão. É onde eu vou pegar todos os dados que eu coletei, todas as informações, todos os relatórios, tudo que foi escrito, e vou fazer a análise e construção dos resultados finais. Vou pegar tudo que eu elaborei, né, como é que foi durante em sala de aula, vivência em sala de aula, o que foi dos alunos, os questionários, tudo isso, vou juntar e fazer uma análise para ver como foi. E fazer, né, o resultado e conclusão, basicamente, do projeto. Aqui tem algumas fotos, porque como eu já falei, eu já estou aplicando o projeto. Então, aqui são algumas fotos de eu aplicando o projeto numa escola aqui em Jetaí, na minha cidade, uma escola estadual. Ela chama Serafim de Carvalho. Ela tem um método ela está no novo ensino médio, né, que ela agora é integral. Ela tem aquelas eletivas, e com parceria com alguns professores, eu peguei uma dessas eletivas, e para aplicar esse curso, né, essa proposta de ensino com eles. Então, aqui são algumas fotos. Aqui eu estava falando sobre inteligência artificial, né? A história dela, o que seria, o que é cada coisa. E é basicamente isso. E é isso. Muito obrigado. Eu acho que está mutado seu microfone. O áudio está desativado. Está mutado, é. Desculpa, pessoal. Desculpa. Ô, Pedro, parabéns pela apresentação, tá? Vamos então para a segunda apresentação, né? A apresentação, o título é Sistema Analítico de Progressão Universitária. Quem vai apresentar vai ser o Rafael Rigel. Isso, perfeito. Compartilhar minha tela aqui, só um Eu momento. falei tudo corretamente, Rafael? É Rafael Rigel. Não, é Rigel. Rigel, beleza. Isso. Rigel, beleza. Então pode começar. Perfeito. Ok. Só voltar aqui. Então, olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou aluno do Instituto Federal Catarinense do campus de São Bento do Sul. Uma descrição física minha, né? Sou loiro, tenho olhos azuis, tenho uma barba também loira, estou usando óculos e tenho uma camisa cinza. Bom, o nosso projeto, ele é chamado Sistema Analítico de Progressão Universitária.
Então, para contextualizar a ideia, por que foi feita essa idealização desse projeto, nós temos que ter em mente duas premissas. A primeira, que a organização eficiente de uma grade curricular é fundamental para a execução e no desenvolvimento dos discentes de aprendizagem. E também é importante que a gestão da grade curricular e dos respectivos horários sempre tenta objetivar ao máximo possível o aproveitamento de tempo do discente, levando em consideração as disciplinas disponíveis por semestre. Com essas duas premissas em mente, nós temos uma problemática agora nas graduações, que é a seguinte, que nós temos inconsistências de horários e dificuldades em visualizar as programações de disciplinas disponíveis por semestre pode levar à desmotivação e evasão nos cursos universitários, especialmente em cursos onde a grade curricular não é seguida regularmente, ou seja, o aluno está desperiodizado, não está seguindo a sua grade curricular de forma correta. Então, imagine-se como um estudante do curso universitário, tentando planejar seu próximo semestre letivo e se deparando com um conflito de horários, matérias que se sobrepõem, os horários da matéria se sobrepõem, e até mesmo matérias bloqueadas devido a pré-requisitos. Então, tornando-se quase impossível a questão da sua matrícula, rematrícula. Então, e além disso, né, temos a dificuldade também que essas informações, esses dados acadêmicos, não estão bem claros para o discente. Ele só vai ter noção quando estiver quase no final do seu curso e já tem essas inconsistências, já estão feitas. Então, essas inconsistências e dificuldades, elas podem ser frustrantes e desmotivadoras para os discentes. E, querendo ou não, pode prejudicar ainda mais a tomada de decisão dos estudantes em relação à sua progressão universitária. Então, com essa problemática exposta, nós acreditamos que uma solução eficiente e intuitiva para esse problema de gerenciamento de grade curricular e de análise de dados acadêmicos é uma plataforma web que possa auxiliar o discente a fazer o gerenciamento, controle e análise da sua progressão acadêmica. Com nossa proposta, esperamos contribuir para reduzir a desmotivação e evasão dos cursos universitários e promover uma ferramenta intuitiva de análise de dados. Então, esse é o nosso objetivo e nossa proposta de solução, que é a plataforma web, que oferece métricas de feedback e ferramentas para auxiliar os estudantes na análise e projeção correta da sua grade curricular. Bom, em relação à análise de dados, as principais funcionalidades da plataforma seriam a análise de dados acadêmicos, as métricas de feedback que motive, que engajem o discente ao seu curso, e com esses dados alimentados pelo discente, ter uma visualização de padrões e tendências. Tá, e como a plataforma vai fazer isso de forma prática? Nós fizemos já 3 interfaces para poder mostrar de forma bem elucidativa e explícita como a gente vai fazer isso, tá? Primeiramente, nós temos a tela de visão geral, que é uma tela, como o próprio nome já diz, ela mostra toda a graduação, então ela lista todos os períodos, todas as disciplinas e seus respectivos status que são alimentados pelo discente. Então, de forma bem clara, o aluno vai ter os seus dados e vai poder fazer análise desses dados para poder saber qual que seria a melhor projeção, qual que seria o melhor jeito dele percorrer a sua graduação de forma correta, sem nenhuma inconsistência em relação a esses dados. Então, essa aqui seria a primeira tela. A segunda interface seria a tela de estatísticas. Então, nessa tela em si, o usuário vai poder fazer análise dos dados e vai poder ver qual que seria, como ele pode melhorar esses dados em si, né? Nós focamos especialmente em métricas que motivem o discente. Então, nós estamos fazendo um estudo para poder procurar o máximo possível métricas que engajem o discente ao curso, que o motivem, para que não haja essa questão da evasão universitária que foi elencada na problemática. E por fim, mas não menos importante, nós temos a tela de projeção de períodos, que ela é bem intuitiva, ela utiliza a ferramenta de pegar e arrastar, e no caso nós temos no canto esquerdo um filtro, onde a gente lista as matérias que estão disponíveis, e no canto direito nós temos os espaços reservados, onde o usuário pode pegar essas matérias, pegar elas e arrastar, e assim ele consegue montar projeções da sua grade desde o primeiro ano até o último ano, e ver qual seria a melhor projeção para ele poder percorrer o seu curso em si. Então, nós damos liberdade para que o usuário, o discente, possa ter o livre-arbítrio de poder analisar esses dados e ter a confiança de com esses, embasado nos dados, poder utilizar a melhor projeção possível. Então, nossas considerações finais é que a proposta do Sistema Analítico de Progressão Universitária busca prover aos estudantes uma ferramenta eficiente e intuitiva do planejamento da grade curricular, maximizando ao máximo possível o desempenho acadêmico. E nossa contribuição para o ensino de computação é que a plataforma pode ser uma porta de entrada dos alunos para análise de dados,
desenvolvendo suas habilidades nessa vertente da computação. Por fim, essas são as nossas referências que utilizamos para poder embasar nosso artigo e nossa apresentação. E muito obrigado pela atenção e estaremos depois à disposição para demais esclarecimentos. Excelente, Rafael. Obrigado pela apresentação. Então, agora vamos com o Renato, né, com a apresentação em direção ao desenvolvimento de um chatbot baseado em exemplos da prática de conteúdo de programação. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu só compartilhar aqui. Tá a apresentação do Rafael ainda. Rafael, você pode tirar a apresentação? Beleza. Tá aparecendo? Tá. Sim, tudo certo. Tá. Bom, boa noite, pessoal. Essa é a nossa apresentação, né, em direção ao desenvolvimento de um chatbot baseado em exemplos para a prática de conteúdos de programação. Para começar, eu vou fazer a minha caracterização, né? Eu sou um homem branco, de cabelo castanhos e olhos castanhos. Tenho uma barba de tamanho médio e estou usando uma camiseta roxa. Ao fundo da tela tem uma parede branca. Bom, esse trabalho, né, ele vem sendo acompanhado pelos professores Wilson Silva, Fábio Basso e Pedro Vale. Eu sou atualmente um aluno do programa de pós-graduação do programa de engenharia de software da Unipampa. Para compreender o problema por nós aqui desenvolvido, é necessário uma contextualização, certo? O ensino e aprendizagem de programação é complexo, porque ele depende de habilidades de abstração, resolução de problemas, pensamento e raciocínio lógico, e isso, com essa complexidade, acaba por elevar os índices em parte de retenção e podendo causar até mesmo a evasão de um aluno. Diante de todos esses problemas, foram surgindo novas abordagens que os docentes começaram a adotar para poder repassar, né, melhorar essa parte de ensino-aprendizagem. Dentre elas, a gente pode destacar a aprendizagem baseada em exemplos. Por quê? Ela é uma aprendizagem que trabalha de forma construtiva e colaborativa, onde o próprio aluno é um agente que vai estar desenvolvendo essa informação. Isso pode melhorar essa questão de habilidade de resolução de problemas, facilitar a construção de modelos mentais, onde o aluno começa a ter os seus próprios modelos para a resolução dos seus problemas, e, diante disso, a gente também pode estimar o uso de uma ferramenta para apoio. Pensando nessa necessidade, né, e analisando as soluções que a gente possui hoje no cotidiano, um chatbot tem a capacidade de estar surgindo como uma ferramenta que casa bem com a situação. Um chatbot é um software capaz de simular uma conversa inteligente com o usuário, né? Ele tem uma simulação de dados pré-definidos, onde ao receber uma entrada ele vai te devolver uma resposta que corresponde ao que você estava procurando. Já existe alguma parte na literatura que trata os chatbots como agentes pedagógicos, sendo eles usados para tirar dúvidas, receber um feedback, e com toda essa flexibilidade dele, ele traz aquela separação. Eu consigo ter esse tipo de apoio sem estar necessitando do docente a todo tempo, do docente a todo tempo, desculpa. Na parte de ensino, já existem também algumas evidências, tanto na parte de teste de software, pensamento computacional, e existem alguns também voltados à parte de programação. Diante disso, a nossa questão de pesquisa foi como que a gente poderia apoiar tecnologicamente os discentes em disciplinas de programação por meio dessa aprendizagem baseada em exemplos. Diante disso, né, o nosso trabalho está propondo o desenvolvimento e avaliação de um chatbot educacional capaz de demonstrar exemplos trabalhados para servir de apoio à aprendizagem de programação para iniciantes. Ou seja, esse chatbot seria aplicado em apoio às disciplinas introdutórias de computação, né, na área de programação, servindo como uma forma de
auxílio ao discente que está iniciando, né? Tentando melhorar essas questões de índices de retenção, né? E provavelmente impactando um pouco na evasão. Para exemplificar a proposta, a gente fez um desenho aqui, novamente caracterizando, né, em aspecto de acessibilidade, a gente tem caixas azuis, onde tem o usuário sendo representado por um bonequinho de barba, olhos pretos e cabelo castanho, e outras caixas com a resposta do robô, né, do chatbot, onde é um robô com face redonda, antenas, ele é branco, tem os olhos azuis e a boca em branco. Na nossa demonstração, o que acontece? O usuário, né, ou discente, ele entra em contato com o chatbot, manda uma mensagem, né, pode ser um olá, e o chatbot vai lhe responder, né, falando, olha, eu tenho conhecimento em algumas questões de programação, posso estar te auxiliando com determinados tópicos. Então, ele mostra ali estruturação de código, declaração de variáveis, declaração de constantes, entrada e saída, comandos condicionais, e solicita ao usuário uma entrada, né? Qual desses aspectos que ele quer tratar. O usuário responde com a opção número 5, né? Ali, no caso, a gente simulou a resposta para comandos condicionais, e então o chatbot responde a ele. Ah, bom, comandos condicionais são utilizados para executar um fluxo de código, né? Dado uma situação a ser analisada por uma expressão. Dentro disso, agora a gente entra com a abordagem baseada em exemplos, onde a nossa proposta ela consegue contemplar tantos aspectos de exemplos corretos, exemplos errôneos e até mesmo trabalhando ambos ao mesmo tempo. Quando ele escolhe a opção 2, né, que no caso aqui, só vou ter o slide para vocês verem, é a opção dos errôneos. Então, ele pega e fala, ó, observe o código abaixo, né, entrega um código pelo chatbot, pelo robô, onde ele demonstra um enunciado de exercício e o algoritmo em si implementado. Nesse caso, ele já destaca para a gente a linha, né, ela está destacada em amarelo, informando onde acontece um erro. Após isso, o chatbot indica a compreensão do erro, explicando, né, que a solicitação do enunciado pede para imprimir 2 números lidos em ordem crescente. Porém, existe um erro de semântica, onde a saída que ele vai produzir seria decrescente, estando em desacordo com o enunciado. Feito isso, ele mostra como fazer a correção desse problema e também a proposição de mostrarem algumas das 2 linguagens de programações aqui elencadas, que são o Java e o Python. Diante dessa ideia, né, a gente pode trazer algumas contribuições quanto a conceitos, né, técnicas de programação, seja voltados à parte de tecnologia da própria linguagem, como loops, comandos de decisão, trazer formas concretas, né, de explicações para códigos corretos, né, como que eles funcionam, e também com os exemplos errados, trazendo como corrigir. Esse tipo de aprendizagem baseada em exemplos, ela traz aquela carga, como eu falei anteriormente, vai ajudar o aluno a começar a criar seus mapas mentais, né, seus modelos, como que ele vai servir para corrigir, para resolver determinados problemas. E também pode servir até mesmo como uma referência rápida, né, um acesso onde você pode ter uma documentação, recursos de uma linguagem, sem precisar estar diretamente conectado ao docente o tempo todo, né? Ele podendo ter esse acesso de forma remota. Diante disso, fica aqui os meus agradecimentos, né, aos professores aqui envolvidos na minha orientação e às instituições, que são a Unipampa, o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software, a FAPERGS, a UFJF, a FAPEMIG e a CAPES. Bom, deixo aqui disponível para vocês fazerem as suas colaborações ou até mesmo as dúvidas. Obrigado. Muito obrigado, Renato, pela apresentação. Então, agora a gente vai para essa segunda fase, né? A segunda fase onde nós 4, né? E quem mais assim quiser colaborar também, quiser participar também, a gente também abre um espaço, tá? Mas eu queria também que assim todo mundo que apresentou abrisse a câmera para a gente fazer uma espécie de mesa ali, né? Começando ali,
né, pelo trabalho de proposta do uso de machine learning, né, assim, de ensino de machine learning no ensino médio, certo? Então, assim, a gente vai começar com esse trabalho e, assim, cada um de nós vai colocar para o autor alguma pergunta e fazer alguma colaboração, passar alguma dica e assim, se alguém tiver interesse em colaborar com projetos também, se apresentar, tá? Para a gente sair assim, para cada autor, né, saia daqui com tudo que ele possa levar, né, aqui desse espaço, certo? Então, vamos lá. Tá faltando... o Pedro está aqui, né? Então, pessoal... dentre os autores, os demais autores, né, tirando o Pedro, assim, vocês têm alguma sugestão, alguma colocação em relação ao trabalho do Pedro? Pode falar, Renato. Oi, boa noite, Pedro. Estava prestando atenção, né, e achei legal que você já separou, né, tá bem avançado o trabalho, tem uma parte já das aulas que você elencou para ser passado. Me ficou uma dúvida, como que você fez para elencar isso daí? Foi por quantidade de material? Como que foi levantada essa informação que te trouxe aquele levantamento? Se foi apenas por questão de modo de leitura, né, que você foi identificando, eu deixo aqui uma sugestão que talvez poderia colaborar. Você poderia consultar os docentes, né, que trabalham na área, seja da sua instituição onde você estuda, ou mesmo de instituição da sua cidade, estado, e levantar isso também, né? Eles poderiam te ajudar por meio de uma entrevista ou mesmo um questionário, ajudar a elencar esse material de aula. Bom, o material de aula, né, aquele planejamento que eu fiz lá, eu elaborei ele de acordo com alguns artigos, né, que eu achei dois trabalhos relacionados que falavam sobre esse assunto, e neles tinham duas formas diferentes de trabalhar. E aí, lendo os dois, analisando os resultados dos dois, eu fui pegando o que estava melhor em cada um. Aí foi dessa forma. Também conversei com a minha professora, né, orientadora, Ana Paula, e um outro professor que, assim, teve que ser de formato online, que atualmente ele está fazendo, acho que, doutorado, mas ele é dessa área de IA também e educação. Então, assim, foi conversando com a minha orientadora, com ele e utilizando os trabalhos. Aí foi dessa forma que eu fui construindo aquele planejamento, né? Lógico que lá atrás era um planejamento. Agora que eu estou em sala de aula, eu vejo que algumas coisas, né, assim, dão certo, outras não. Então, tive que acrescentar algumas coisas e mudar. Mas como era um planejamento, ano passado eu estava trabalhando nesse sentido, eu imaginei que poderia acontecer isso, mas não. Até porque os outros trabalhos que versavam sobre esse assunto, eles aplicaram no formato online. Então, o meu era o único que estava aplicando um formato presencial em sala de aula, o que muda completamente, assim, até para mim, né, questão de experiência de dar aula. Tem alguns projetos que eu já dei aula, mas em sala de aula a vivência ela é um pouco diferente. Mas, assim, foi dessa forma que eu elenquei, né, cada uma daquelas coisas, analisando trabalhos e conversando com alguns professores. Mas foi assim. Mas eu agradeço também a dica, no caso. Foi muito boa, na verdade. Obrigado. Bacana, bacana, Renato, Pedro. Rafael, alguma colocação para o Pedro? Sim, uma dúvida. Boa noite, Pedro. Em relação ao engajamento dos alunos, eu vejo que você até comentou a questão da gamificação. Você conseguiria explicitar melhor como é essa questão da gamificação que você utilizou para poder engajar os alunos nas aulas em si de Machine Learning? A gamificação eu estou utilizando a plataforma Kahoot. Não sei se vocês Uhum. conhecem ela, né? Então, assim, estou utilizando ela. Eu vou lá, eu faço meu plano de aula bonitinho, elaboro como é que vai ser, meus objetivos, penso o que vai ser aquele conteúdo de aula, depois eu vou no Kahoot e vou criando perguntas que instigam eles. E aplico em sala de aula com eles. Aí eu trago prêmios para eles, né? Seja um chocolate, alguma coisa nesse sentido. Mas a gamificação tem sido dessa forma, nesse sentido. Antes eu não tinha pensado nela, né? Isso foi um acréscimo que eu fiz, na verdade, no projeto por conta da vivência em sala de aula, que é diferente, né, da online. Então, foi um acréscimo que eu fiz, foi uma percepção minha nas duas primeiras aulas que eu percebi isso, que era necessário, para instigar eles. E tem dado resultados. A galera, assim, participa bastante nesse sentido nas perguntas. Os relatórios que o Kahoot gera são muito bons também, mostra que o conteúdo tem sido... eles têm aprendido, né? Sim, minha professora comentou nos comentários, tem um aluno especial na minha sala de aula também, ele tem autismo, e ele tem participado bastante, isso tem sido muito bom, na verdade,
através dele ele tem sido um termômetro também, né? Se a turma tem aprendido bastante conteúdo ou não, ele faz bastante perguntas e tal. Mas ele é um dos alunos também que tem mais participado dessa questão da gamificação também. Então Legal, é dessa que legal. forma. Que legal. Aliás, Rafael, na tua apresentação pensei logo em gamificação também, viu? Na tua Sim, apresentação, assim, você colocar elementos ali, seriam bem legais, assim, porque, assim, estimular o aluno. Você falou de engajamento, tudo mais, mas daqui a pouco a gente entra aqui no teu tema, né? Pedro, assim, tem alguma avaliação, assim, se os alunos de ensino médio, a matriz curricular atual do ensino médio, ela tem ali assim, ela contempla conteúdos de probabilidade estatística, assim, que seriam necessários, assim, para o curso de machine learning? Assim, os alunos, eles costumam ter alguma base, assim, para poder entrar, de fato, assim, dentro dessa área, assim? No ensino Ou médio, isso seria dado assim dentro do curso, assim, o que seria necessário, assim, porque você falou, né, na tua aham. apresentação que seria, né, feito um estudo do que realmente é necessário ali para o aluno aprender aquele conteúdo, mas se fizer alguma análise, assim, o ensino médio já dá alguma base assim sobre sistemas relacionados que seriam importantes para a assimilação de machine learning? Bom, no ensino médio, eles não têm uma matéria, né, que fala sobre isso, pelo menos aqui na Pois é, região. Não tem. Tem matemática, né, a gente fala de estatística, uma coisa nesse sentido, mas não falando nesse sentido. Mas no meu curso, eu tento trazer alguns conceitos disso, né, de tá, probabilidade estatística nesse sentido, mas assim, bem superficial. sim, E até a própria machine learning, eu estou trabalhando de forma bem superficial com eles no sentido de, por exemplo, eu ensinei programação, e aí dentro de programação a gente foi lá, trabalhou alguns conteúdos de matemática, plano cartesiano, movimentação, tudo isso que é necessário, pensamento computacional. Aí quando entrou em machine learning, redes neurais, essas questões, foi aí que eu trabalhei mais com ele, né? Tipo, dado estatística, como é que funciona, mas bem superficial. E em todo momento também, eu tenho construído junto com eles as coisas, né? Agora a gente já está num momento que eu já estou aplicando o projeto, né? Agora a gente já está num momento onde a gente está construindo junto alguns conteúdos. E aí, a partir do momento que eles têm dúvidas, eu vou sanando essas dúvidas. Então, assim, legal. probabilidade estatística mesmo, a matéria, eu não entrei. Até porque se eu fosse entrar, eles iam achar bem complicado. E eu, Porque né? no próprio início do curso, quando a gente começou, alguns já ficaram com medo, receosos, mas agora, atualmente, já tem bastante aluno que está mais seguro, que está mais tranquilo, fala assim, não, acho que eu consigo Acho aprender que o dá, né? conteúdo, né? Acho Legal, que dá. legal, legal. Uma outra dúvida que eu tenho, assim, depois eu passo de novo as palavras aqui para o Renato e o Rafael, para a gente ter essa troca aqui, né? Uma pergunta rápida, você viu, assim, iniciativas em outros lugares, iniciativas sérias, assim, em outros países, assim, em outros lugares, nesse sentido, assim, que já passou da etapa de estudos, de já está aplicando realmente o uso dessa área, assim, no ensino de jovens, né? No Brasil, assim, Não, fora, assim, no só fora exterior, mesmo. aqui no Brasil não, acho, Né, não acho que tem, acho tem não. difícil. Mas Pesquisando, não fora, achei assim, não. você viu alguma iniciativa assim nesse sentido? Fora, eu vi, na verdade, sim, algumas escolas aplicando, algumas escolas americanas, não vou lembrar o nome certinho, eu dei uma pesquisada Tá, sobre. Mas é mais, eu não sei como é que funciona lá fora, né? Mas é bastante iniciativa privada em si, nas escolas. Muitas privado, sim. empresas que têm ensinado, que têm tentado trazer isso. Criar cursos que vão nesse sentido, né? Mas Mas era aí isso que eu devem ser observei. cursos mais especializados, né? Assim, É, curso mais especializado para computação, né? Assim, né? Uma coisa mais de ciências exatas, né? pior que Pior que até, na verdade, até para os próprios alunos. Na verdade, tem projetos, tentando, não vou lembrar o nome certinho, mas assim, eles tratam, tipo assim, de adolescente até adulto mesmo, assim, tem todos esses níveis de cursos. Tem muitos trabalhos que falam sobre isso lá. Então, nos Perfeito. Estados Unidos, mais para fora, tá mais avançado que aqui no Brasil. Muito mais, na verdade. Assim, aqui a gente está Não é uma. engateando contigo, né? Assim, é É, a primeira iniciativa que eu vejo, assim, aqui no Brasil, entendi. porque é uma iniciativa ousada, assim, convenhamos, né? Porque, na verdade, a gente está engateando ainda em relação à programação no ensino médio. Um pouquinho. A gente está engateando nisso aqui ainda, e seria super interessante, realmente, a gente ter programação, porque desenvolve uma série de características fundamentais ali no aluno, né? Assim como o machine learning também. Mas o fato é a gente estar engateando assim em relação a isso, né? Mas É, vamos ver no futuro aí sim. vamos ver se o chatbot, por exemplo, estimula aí, né? No caso, o chat GPT, né?
estimula o pessoal aí né, a esse tipo de iniciativa, né? Renato e Rafael, mais alguma colocação aqui para o Pedro? Mais alguma dúvida, alguma dica, alguma... Não? Eu vi algumas perguntas ali no chat, eu não sei se Teve pergunta no chat? teve algumas. Assim, isso aqui é uma questão que eu coloquei também, Alessandra, assim, como é feita a avaliação de aprendizagem dos alunos? Porque, assim, já que você vai inserir isso dentro de um projeto de pesquisa, né? Você falou que você engatou o teu TCC nesse tema, mas talvez você engate um mestrado também. A avaliação é sempre muito importante nesse sentido, né? Você tem, assim, algum direcionamento em relação à avaliação já? Não só dos alunos, né, mas também se vale realmente a pena a gente usar, né, dessa área, né, assim, dessa área para no ensino médio, né? Porque isso é uma coisa que está em aberto, né? Uma coisa que vai ser avaliada, né? A avaliação, né, de aprendizagem deles, como eu utilizei, né, a partir da segunda aula, tenho utilizado o Kahoot para medir, que, querendo ou não, as respostas deles são avaliadas por lá também, e a própria vivência em sala de aula, porque quando a gente chega em conteúdos práticos de programação, eu estou trabalhando com eles a Python, né, que é uma linguagem mais simples, então a própria linguagem, trabalhando a linguagem com eles, eu consigo perceber como é que eles estão aprendendo na sala de aula em si. Então, assim, eu ensino um conteúdo, como faz, sei lá, declarações de variável, e aí eu vou trabalhando com cada um, perguntando, tem dúvida? E tem sido dessa forma. Obviamente, né, assim, eu não tenho conseguido fazer, assim, ao total são 25 alunos, mas percebendo através do Kahoot e de observação na sala de aula com os trabalhos propostos, tenho percebido que de 10 a 15 alunos têm prestado mais atenção e têm se engajado mais e participado. E pode ser Legal, até menos que legal. isso. Aí ela tinha perguntado outra coisa também. Legal, legal. A última pergunta aqui para o Pedro, tá? Que já está estourando aqui dentro das fatias de tempo que a gente tem, né? O que você percebeu diferente entre projeto na teoria e na prática? Aqui é uma pergunta da Rafaela Brenda, lá da UEA. Ó, Aliás, a Alessandra também é da UEA, né? Que fez a pergunta anterior. muita diferença, assim. Na teoria, quando eu estava escrevendo, quando eu estava pensando, na minha cabeça, assim, a gente tem esse pensamento, que é muito fácil, que é muito tranquilo, eu vou lá na sala de aula e vou fazer, vou aplicar, eles vão entender, vou ser o mais paciente possível, mas a maior diferença é porque, sei lá, na prática, na sala de aula, tem muitos alunos, por exemplo, que têm níveis diferentes de conhecimento. Então, alguns, sei lá, são muito bons em matemática, outros são muito bons em outras matérias. E aí, alguns têm essa dificuldade lá na eletiva. Mesmo que eles mesmos tenham escolhido essa eletiva. Porque lá na Serafim foi a partir disso. Eles que se inscreveram por querer mesmo na eletiva, foram jogados lá. Mas a gente percebe essa diferença. Então, a diferença que eu tenho achado, assim, na teoria e na prática, é da aula. É da aula, literalmente. É estar lá em sala de aula e ensinar para eles, sabe? Só pensar na teoria, né? Quando eu escrevi na teoria, era uma coisa, né? Pensando nos dados dos outros trabalhos. Mas lá em sala de aula, estão muitas dificuldades. Tem muito aluno, às vezes tem conversa paralela, às vezes quer mexer no celular, às vezes quer fazer outra coisa, não quer prestar atenção. Eles são novos, querendo ou não, né? Tem 15 anos, então às vezes o conteúdo é meio complicado. Então, assim, são os próprios alunos mesmo, que para mim tem sido a diferença. A reação deles com o conteúdo tem sido a diferença para mim da teoria e da prática. Perfeito, perfeito. Pô, Pedro, a gente deseja sucesso aí no teu trabalho, tá? Assim, é Obrigado. uma iniciativa que a gente torce para dar certo, né? Porque assim, a gente quer ver nossa área, a gente sabe da importância da nossa área para o ensino dos jovens, porque não só pelo aprendizado de programação da área em si, mas pelo desenvolvimento assim, cognitivo da pessoa, né? Desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas e uma série de coisas que essas áreas, né, da computação trazem para os alunos, né? Então, vamos aqui para o segundo trabalho, né, o trabalho ali do Rafael ali sobre o sistema, né, analítico de progressão universitária, certo? Uhum. E aí eu já falei, né, até do que eu ia tocar, né, do assunto que eu ia tocar, que é a gamificação, né, Rafael? Mas Isso primeiro mesmo. eu vou passar a palavra aqui para o Renato, né, primeiro ali, para ver se ele tem alguma colocação, alguma sugestão, alguma indicação aí para o Rafael. Opa, boa noite, Rafael. Boa noite.
A minha dúvida fica assim, ele me parece ser mais útil para um aluno que já está com, vamos dizer, com algumas dependências, né, já encaminhadas aí, né, tendo visto que os horários não costumam chocar se você passou inteiro ali. Entretanto, eu vi ali que ele tem alguns potenciais, né? Você pensa em trazer também alguma questão de conteúdo, né? O que está sendo aplicado na ementa, que tipo de coisa que ele pode se preparar para estudar para a próxima? Uhum. Você tem alguma ideia de trazer conteúdos novos para dentro da disciplina quando elas são elencadas? Então, nós queremos fornecer o mínimo produto viável primeiramente. Então, nós focamos primeiramente no escopo inicial, que são as 3 células, né? Mas pensamos sim em deixar ele mais robusto, mas a questão a gente quer utilizar esses dados e esses dados serem alimentados até para as instituições. Então, a ideia é a gente poder, os usuários alimentarem esses dados, os discentes, e ter uma dashboard, no caso, para os docentes terem análises e poderem fazer as validações e poderem melhorar até mesmo a grade que eles têm. Então, essa é a nossa ideia principal, só que a gente tem que pensar primeiro em fazer o MVP, né, o mínimo produto viável, para depois a gente pensar nessas outras denominações. Ele, como foi comentado, ele é utilizado mais para pessoas que estão, no caso, usuários, discentes, que estão desperiodizados, que não estão seguindo a grade curricular. Porque a grade curricular, ela é seguida corretamente, não há nenhum problema, ela é feita para isso, só que assim, é uma realidade utópica. Eu faço parte de uma graduação que ela é integral, ou seja, demanda muito tempo, né, pessoal? Muitas pessoas têm que conciliar o trabalho com o estudo, e às vezes até não conseguem, né, no caso, seguir de forma regular, até por conta disso. Sem contar a dificuldade da disciplina, a questão de dificuldades financeiras. Então, a gente tenta ajudar principalmente aqueles discentes que estão desperiodizados. Que no caso da minha graduação, que é de computação e de engenharia de controle de automação, é quase 80% dos alunos que estão na grade. Então, só o nosso sistema ali já ia ajudar muitas pessoas que têm essa dificuldade em relação a seguir corretamente a grade curricular. Bacana, Rafael. Mas é uma sugestão legal, né? Inclusive, assim, você, né, para cada disciplina, você dá algumas dicas ali para o aluno sobre o que ele precisa conhecer ali antes de ingressar, porque antes de iniciar o semestre ali vai ter umas férias, né? Ou às vezes o aluno tem um tempo ali de assistir um vídeo, de dar uma pesquisada ali. Às vezes é interessante ele saber assim o que ele precisa conhecer para ele ir bem naquela disciplina, né? Para ele, né? Pode ser uma dica legal. Pode falar, Renato. Me veio a dúvida agora. Quem que alimenta essas disciplinas? O sistema vai puxar do curso? O docente vai alimentar o discente? No nosso escopo inicial, a gente quer fazer com que seja de forma manual para que alimente esses dados. A integração ela pode ser feita, mas ela é muito complexa, depende muito da parte burocrática. Então a gente quer primeiro validar, primeiramente, depois a gente vai estudar se pode ser feita integração com outros sistemas que já existem, né? E tem uma pergunta ali da Alessandra, não sei se já posso entrar ali, Davi. Pode, deixa eu ler aqui. Pergunta da Alessandra da OEA. A OEA é no estado estadual aqui do Amazonas. Uhum. Oi, Rafael, você poderia explicar as diferenças entre o seu projeto e o sistema que já existe nos sites das próprias organizações? Sim, só para elucidar, então a gente utiliza o SIGA na nossa instituição, só que a gente tem que pensar na perspectiva do usuário. Eu acho que o SIGA é muito mais formal, ele tem os dados lá que são mais concisos, ou seja, são mais reais, eles até desmotivam muitas vezes, e ali você, no nosso SIGA, por exemplo, eu não sei dos demais discentes aqui que estão presentes, mas no meu caso, só consigo ver as notas e consigo exportar um relatório com as disciplinas que foram cursadas e que não foram cursadas, que estão pendentes. Eu não consigo fazer nenhuma manipulação. Para poder fazer essa manipulação desses dados, eu teria que exportar esse meu relatório, que está em PDF, converter para um CSV, no caso, né, um arquivo de planilha eletrônica, e com esses dados, daí fazer uma manipulação para poder me embasar qual que seria a melhor progressão. Então, essa plataforma que a gente pretende fornecer, ela vai potencializar o máximo possível, deixar totalmente intuitiva essa questão de análise da progressão acadêmica do discente. Perfeito, Rafael, perfeito. Pedro, alguma colocação, pergunta para o Rafael? Só a dúvida mesmo, acho que o Renato teve essa dúvida, não sei se eu entendi. Então, assim, só perguntando, quem vai alimentar, né, essa aplicação, esse projeto, então, são os próprios alunos, ao longo do semestre, que irão colocar lá as suas matérias, seus conteúdos. A gente vai tentar implementar uma questão de importação desses dados, né? Então, como eu comentei, talvez exportar esses dados do próprio sistema que vocês têm nas graduações, exportar esses dados
e daí fazer importação no arquivo CSV mesmo, para poder automatizar mais. Só que pode ser integrado, só que primeiro a gente tem que fazer o escopo inicial, validar, tá tudo ok, depois a gente pode pensar em integrar com os sistemas que já existem nas graduações. Tá, aí, por exemplo, o aluno tem um semestre dele lá, e aí ele analisa as matérias dele e ele vai enviando para lá, no caso, para o Isso. seu sistema, para você ir elencando as coisas. Isso mesmo. Eu entendi. É a limitação do próprio discente. Não, tranquilo. Só isso mesmo. Legal, legal. Aí a gente entra a questão da gamificação, né? Seria legal, né, Rafael, assim, a gente ter elementos de gamificação ali, assim, a gente tem um ambiente gamificado aqui na UFAM, mas é um ambiente nosso GIS online, não tem nada a ver com a questões acadêmicas ali do aluno, né? A gente percebe, assim, a diferença que dá, assim, no aluno, né? Assim, o aluno de computação, ele está muito ligado, muitas vezes, em jogos, né? Ele gosta da área de jogos, né? Então, já pensou assim, por exemplo, o aluno poder platinar a tua aplicação? Isso. Né? Assim, platinar é um termo mais de jogos, de gamers, né? Então, assim, Davi, eu até fiz falar. uns testes ali em relação a essa questão da gamificação. Eu fiz, se vocês olharem lá na imagem que tem depois na gravação, tem uma aba ali, tem uma aba na tela que é conquistas. Eu pensei talvez em criar uma questão de níveis, uma questão de badges, que seriam as insígnias, né, os certificados, e assim vai engajando mais o aluno, que não você tem a questão psicológica que você que não vai motivando e engajando o discente ao curso, porque ele tem a recompensa, né? Exato. Eu até já tinha criado um escopo nesse sentido. E aí, assim, né, a tua aplicação, você falou que ela é principalmente para aluno que é desperiodizado. Isso. Mas e se tivesse esses badgezinhos, esses emblemas e tudo mais, né? Se Sim. tiver desafios ali dentro para o aluno poder platinar um semestre, coisa assim, né? Platinar uma disciplina, um semestre, aí vai atrair também pessoas que já estão muito bem colocadas ali no curso, porque esses vão poder platinar, né? Perfeito. O semestre, né? Oi, Renato, pode falar. Deixa eu só fazer uma contribuição aqui. Eu sou docente, tá? Eu sou professor no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. E, assim, me veio uma coisa agora na cabeça, essa questão dos badges aí, de eu, como docente, poder olhar a situação desse aluno desperiodizado para ver se ele já tem as skills que eu preciso, por exemplo, para um projeto de pesquisa. Perfeito. Então, eu pudesse ter uma forma de acesso visual, para eu poder falar, estou avaliando alunos para entrar em um projeto de pesquisa. Só para acrescentar rapidinho, a nossa ideia é essa mesmo. Tipo, esses dados alimentados pelos discentes, a gente quer fornecer para os docentes, para as instituições, para as coordenações dos cursos, para eles poderem terem decisões mais corretas com base nos dados concisos, né, dos próprios discentes. Então, por exemplo, eu estou querendo ofertar uma grade, uma próxima turma de programação 2. E eu vejo que só tem 3 alunos que colocaram na projeção lá que querem fazer. Logo, eu não tenho por que fornecer essa matéria, sendo que eu tenho outras que tem mais discentes que querem cursar. Então, eu consigo ter essa amostra, entendeu? Eu consigo ter por meio de quantitativa, eu consigo saber quantos alunos querem cursar tal matéria, qual querem cursar outra. Então, essa é a nossa ideia para esse projeto em si. Muito bacana. Uma ideia também seria a seguinte, né? Assim, num dado semestre, o aluno vai cursar uma disciplina, né? Aí a tua aplicação ela olha para o histórico do aluno, né? E verifica, por exemplo, o aluno foi mal em cálculo 1. Né? Então, a chance dele mal em cálculo 2 é grande. Né? E você colocar esse alerta para o aluno, dizendo, nossa, para isso aqui você vai se dedicar, ou então é bom você revisar o conteúdo ali, porque nosso histórico aqui, usando machine learning, a gente percebeu que o aluno que vem mal de cálculo 1 vai se dar mal também em cálculo 2, então tem uma série de coisas que dá para fazer a partir dessa aplicação, né? A Alessandra fez uma pergunta aqui, deixa eu ler a colocação dela aqui, a Alessandra da UEA. Nossa, muito legal essa proposta. Ajudaria também com os alunos que precisam fazer uma disciplina específica urgentemente. Verdade. Por exemplo, um aluno que né, só... Por exemplo, um aluno que só precisa fazer uma certa disciplina para se formar. Perfeito. Isso mesmo. Você consegue saber, você pode olhar o histórico do discente lá e ver, esse aluno precisa fazer tal matéria em tal período, porque você tem ali os anos, os períodos, você consegue ter essa informação por meio da plataforma. Legal. Excelente, Rafael. Muito boa proposta, tá? Perfeito, obrigado então, pela atenção. Beleza. Vamos aqui para o último trabalho aqui do Renato, ali do chatbot, que eu também me interessei bastante, porque eu já pensei bastante também em implementar um chatbot aqui nos nossos sistemas aqui na UFAM. É uma área que me interessa, e eu quase engatei no ano passado um aluno de doutorado, né, nessa área para implementar um chatbot. Tá? Ele acabou indo para outra área, assim, com outro tema, comigo, mas com outro tema, né, mas esse tema, o chatbot, está em aberto ainda aqui com a gente, né?
Então, Rafael, começando pelo Rafael, né, alguma sugestão, alguma pergunta ali para o Renato? Em relação ao chatbot, eu sou bem leigo nessa situação. Eu sei que está muito em alta devido agora ao nosso ChatGPT, né? Mas eu queria saber se você teria algum tipo de métrica para poder ver se está sendo. Porque eu sei que tem muita questão da questão de segurança da informação em relação ao ChatGPT, porque tem muitos dados sensíveis. Você tem alguma métrica, algum tipo de sistema para poder evitar essa questão dos dados sensíveis dos usuários do teu chatbot? Assim, é que o chatbot, na verdade, ele só vai trabalhar em relação ao conteúdo da área de programação. Então, assim, vamos dizer que você aí na sua casa, você vai acessar um chatbot, acessar o chatbot e está procurando, como é que eu faço para desenvolver um laço de repetição? Então, você vai lá, dá uma retomada, né? Ele vai servir somente com a parte de conteúdo. Não vou identificar quem é você, qual é exatamente a disciplina que você está cursando, mas ele vai servir de apoio a essas disciplinas introdutórias de programação. Então, ele não tem nenhum requisito de desenvolvimento, trabalhar com dados sensíveis até o então momento. Eu só acho interessante porque, querendo ou não, tipo, o cara jogam lá uma dúvida em relação à programação, jogam um pedaço do código, talvez, para poder completar, né, o chatbot. Talvez tenha alguma coisa ali que seja sensível, né? Eu só queria indagar essa situação mesmo. Mas perfeito. Não, Obrigado, entendi. É que, assim, a proposta do chatbot, né, assim, ela também no início a gente está desenvolvendo um mapeamento sistemático também, até levantando do que a gente já tem relacionado na área, né, trabalhando com chatbot na área de agente pedagógico. E, então, assim, a ideia é que ele forneça uma terceira via ali para você poder aprender, né? Ele vai servir como recurso, eu vou poder consultar, eu posso ver. Ele não vai completar código, não tem exatamente uma IA. Ele é uma forma inteligente, dado que o conjunto de dados que a gente já vai deixar ele alimentado, ele vai estar respondendo. Aí sim, se você quiser saber, o conjunto de dados, a gente já tem uma ideia, né? Como eu sou professor sou professor da área de programação, né? O meu orientador também, então a gente consegue até retirar esses exemplos vindo dos próprios alunos, né? Tanto os exemplos corretos quanto os exemplos errôneos, e aí a gente vai alimentar esse sistema, e aí o usuário que ele for consultar, ele vai ter acesso a esse tipo de informação. Mas esse conteúdo assim do chatbot, ele é construído usando machine learning ou é uma coisa mais manual mesmo, uma coisa assim mais do professor lá e assim para mapear as perguntas possíveis e as opções que o aluno escolhe no chat para, né, e aí você vai escolhendo assim manualmente cada tópico. Como é que é isso aí? Isso, a alimentação vai ser manual. A Manual, né? Tá. princípio, a ideia é o quê? A gente vai coletar das turmas iniciais de programação. Então, os exemplos que eles fizeram de exercício, né? Então, passamos uma lista de exercícios. O aluno desenvolveu esse código. Tá errado. Vamos usar ele para exemplificação do errôneo. Não, tem o exemplo certo. Como que faria? Né? A gente está seguindo... tem um outro aluno da graduação que está trabalhando em relação à construção do modelo de exemplo trabalhado, né, worked example. Então, esse exemplo vai estar seguindo, né, as formas, como tem na literatura já uma base, de como eu devo demonstrar um exemplo trabalhado para o aluno. E aí, a partir disso, ele vai consumir. Mas a alimentação do sistema vai ser nossa, né, de forma manual. Entendi. Uma opção assim para um trabalho futuro seria, por exemplo, não você usar machine learning ali, né, de uma forma muito mal elaborada, mas seria assim, você passar para o seu sistema, né, o conjunto de recursos didáticos, de slides lá, que vocês adotam, né, e ele constrói de forma automaticamente assim, sabe assim, por exemplo, para cada pergunta do aluno, né, qual é o conteúdo que já está no slide ali, sei lá, né, para passar para ele, entendeu? Fazer uma forma automatizada, assim, você passa um conteúdo, ele vai mapeia aquele conteúdo de forma a responder as perguntas ali do aluno, mas é uma coisa já bem mais avançada, uma coisa bem mais elaborada, né? É um passo bem adiante, bem considerado, né? Pedro, alguma colocação aí por Renato? Alguma pergunta? Uma contribuição? A pergunta só, eu li, né, o artigo, né, e vi se apresentando que ele está na fase de ideação, né, vocês estão trabalhando na ideia,
Mas você já tem ideia, assim, basicamente, qual plataforma, como você vai construir o chatbot? Sim, a gente, a princípio, tinha pensado em trabalhar em alguma dessas ferramentas que já existem, né? Sejam o Messenger do Facebook, Telegram. Tentamos evitar o WhatsApp por causa da API paga, né? Então tem Sim, toda essa parte de retenção aí. Mas, diante das pesquisas que a gente teve, né, e a ideia de alguns experimentos, provavelmente ele vai acabar se transformando em uma plataforma web. Tá, por quê? O interessante do chatbot é poder acessar de qualquer lugar, né? Todo mundo está com um smartphone na mão hoje em dia, praticamente. E por que que não seria exatamente só para celular? Por causa da visualização. Quando a gente pensa em um exemplo, a gente, pode ser só um exemplo de código, do jeito que está ali, ele está bem simplificado, porque era uma ideia, né, para o LabComp, e a gente não tinha muito espaço ali para poder documentar, é bem restrito. Então, quando você pensa em um work example, ele tem nome, ele tem uma descrição, ele tem passo a passo do que foi feito no código, ele tem ilustração de como que ele foi feito para construir aquilo. Então vai ficar um tanto quanto complicado para visualizar isso em uma tela muito pequena. Então a ideia é que acabe se tornando uma aplicação web. Uma ideia também, Renato, é assim, você fazer um sistema, um chatbot, que ele possa ser acoplado em qualquer sistema de educacional de computação. Né? Por exemplo, um juiz online. Né? Assim, um chatbot que pode ser incorporado em qualquer ambiente assim, online, assim, que você usa justamente o ambiente online para o aprendizado de computação. Né? Esse chatbot que eu pensei, ele era para ser incorporado ao juiz online que a gente tem aqui na UFAM, né? E eu acho que seria uma mão na roda, né? Porque assim, o aluno, quando ele tem a dúvida, quando ele está fazendo exercício ali, né? E aí o teu chatbot ele poder ser incorporado mesmo assim qualquer sistema, né? Qualquer sistema que a universidade adota, um Moodle da vida, pode ser bem interessante, né? Essa ideia de acoplar, ela surgiu até do professor Wilson, que era para colocar talvez no Moodle, né? Então, Então. assim, dada a disciplina lá, o cara ter acesso, fazer um plugin, né? Poderia ser até mesmo um plugin do Chrome, uma extensão, ou extensão do Chrome, ou mesmo diretamente dentro do Ava, né? Do Moodle. Sim. Mas também tem a questão de dependência, né? Se for utilizar dentro do servidor deles, né? Para eles poderem repassar, a gente não tem ainda ideia de como ficaria, né? Para poder implementar isso, entrando em acesso do sistema. O que vocês podem fazer é que é um servidor de vocês. Assim, o chat, no caso, funciona no servidor de vocês. Sim. É vocês que vão responder as perguntas dos alunos, né? Dentro do sistema. O que você coloca ali para o GIS Online, né? Você coloca para o público é só a interface. Mas o servidor por trás é você. Então não tem banco de dados, não tem nenhuma complicação para a instalação, entendeu? A instalação seria uma coisa bem simplesinha mesmo. E teria até um apelo comercial, né? Seria uma coisa até que poderia ser utilizada aí de interesses comerciais mesmo, né? Então, mas aí seria na questão de uma extensão, de um plugin do Chrome, e não exatamente do Moodle. Porque senão o Moodle eles teriam que ter uma implementação de acesso, né? Não. Assim, você pode incorporar no Moodle, né? Uma aplicação que funciona de forma independente no Moodle, mas você está lá assim, no HTML, você inclui lá, para ele aparecer o chatbot lá no iníciozinho ali, no canto inferior direito ali, né? Não, entendi, mas essa alteração viria deles. Do Moodle, né? Assim fala, né? Isso. Pois é, mas tem que ser um plugin para o Moodle, mas só um plugin do HTML. Isso não é para você colocar coisa no banco de dados do Moodle, entendeu? Porque quando a pessoa abre ali o chatbot e faz uma pergunta, essa pergunta é enviada para o teu servidor. Não é uma coisa que está no servidor ali do Moodle, entendeu? Entendi. Isso daria para fazer. Eu sou professor de programação web, dessas coisas eu conheço bem. Daria para fazer, tá? Pedro, Rafael, mais alguma colocação aqui para o Renato? Não, já foi respondido já, várias. E os demais aí, os demais aí os demais participantes, assim, alguma colocação para cada um dos, pode ser para cada um dos três, qualquer um dos três ali apresentadores?
Foram, né, Alessandra? Legal, legal. Pessoal, eu gostei bastante do nosso espaço aqui, viu? A gente tocou muitas ideias legais, né? Assim, aí, os trabalhos são excelentes, o trabalho de vocês três, tá? Várias ideias legais. A gente espera aí que dê bons frutos, porque a gente sabe que está no início ainda, né? Tanto que está no laboratório de ideias aqui. Mas que pode virar papers, né, em Educampus Futuros, né, no SBI também, pode virar trabalhos acadêmicos interessantes. E é legal que vieram coisas que são do meu interesse mesmo, chatbot e tudo mais, são coisas que eu tinha pensado já aqui em implementar. E, na verdade, assim, a ideia não foi esquecida, não. Eu vou implementar algum momento aqui, esperando mais o aluno aqui aparecer. Né? Muito legal, né, Luciana? Foi muito bom o espaço aqui, sim. Ninguém mais, pessoal? A gente está aqui, falta 7 minutos para a gente encerrar a sessão aqui. Ó, o Luiz colocou uma mensagem aqui, ó, sou do grupo do Rafael, gostaria de convidar todos que desejam trocar mais experiências, né, sobre o tema e partilhar mais sobre a plataforma com sugestões e possível participação de um futuro beta fechado. Olha aí. Legal. Tá, só complementar ali, Davi. Então, a gente já está, como até o Luiz comentou ali, já confeccionou as telas, até a gente mostrou ali na apresentação em si. A gente viu, aquele sistema ali das telas é uma coisa real mesmo, já sim. É o MVP de vocês já, né? MVP já. Legal. Nós iremos fazer uma beta fechado para testar na nossa própria graduação. Legal. E daí, caso alguém tenha interesse, né, pode entrar em contato conosco ali para a gente poder trocar uma ideia sobre essa situação, né? Eu acho que é uma ideia bem importante, que acho que pode ajudar muito nas graduações, muito mais abrangente do que a questão da computação em si, né? Claro que vai ajudar na questão da análise de dados, mas pode ajudar bastante a questão da educação das graduações, que tem essa questão da desprioridadização dos discentes. Pode sim, não só para computação, mas também, assim, depois vocês podem abrir também para outras áreas também, outros cursos. Isso. É uma aplicação, assim, bem interessante. Realmente, assim, nossos sistemas aqui de controle acadêmico é bem simplesinho, né? Mostra ali a nota do aluno, mas não mostra nenhuma outra informação que é relevante para o aluno na graduação dele, né? Uma coisa que Perfeito. É muito simplesinha, né? Acho que isso é comum a tudo que é faculdade, então, assim, essas iniciativas... Mas com gamificação vai ficar legal, viu? Vai ficar mais legal ainda, hein? Gamificação vai ficar mais legal ainda. O cara platinar ali a graduação, já pensou? Sim. Seria um apelo bem legal para quem gosta de jogos aí, né? Perfeito. Agradeço pela sugestão. Legal. É isso então, pessoal. Então, né, a gente agradece aqui a participação de todos. Ninguém mais tem perguntas aqui, né, para os 3 apresentadores. A gente agradece aqui a participação de todos, tá? Realmente foi um espaço bastante proveitoso para todo mundo. Eu espero que, assim, para vocês 3, né, Rafael, Renato e ali Pedro, que a gente possa realmente ter tido, vocês possam ter tirado aqui algumas ideias, algumas coisas que possam ajudar vocês aí no trabalho de vocês, né? Tá bom? Então é isso, pessoal, a gente agradece aqui. Vamos passar aqui, Priscila, já podemos encerrar.